Olá, senhoras e senhores, bem-vindos então a mais um episódio do Mundo Mudou, o podcast aqui com @Fale com H. Eu sou o Eric Slavski e hoje estou aqui com a presença de duas mulheres incríveis, que é a Aninha. Oi, Aninha. Oi, Eric, super obrigada pelo convite. E estou aqui também com a Vicky. Olá. Que ótimo. E elas são as cofundadoras, então, do Invista Como Uma Garota, que é, se você não segue ainda no Instagram, vai lá no @Invista Como Garota e já pegue várias dicas com elas. Então, hoje, nosso papo aqui é sobre, obviamente, um pouco de investimento, um pouco também de dinheiros e tal, e onde vamos com isso, mas também a gente vai falar um pouco sobre projetos paralelos, o que levou elas a criar este projeto e um pouquinho mais de curiosidades. Ok? Então vamos lá, primeiro, para conhecer então, para esse público que nos ouve aqui, quem são vocês, como é que vocês se conheceram? Vamos lá. Eu e a Vicky, a gente trabalhou juntas no ano passado, a gente se conheceu em 2018 e trabalhou, 6 meses juntas, foi super pouquinho, mas foi super intenso, a gente super se identificou. E quando eu saí do trabalho que a gente estava juntos, que era na Verius, uma gestora de investimento, a gente falou, a gente podia ter um bom motivo para se ver sempre, né? E aí a gente juntou coisas que a gente acreditava, que a gente queria mudar no mundo, impactar a vida de mulheres e criou Invista Como Uma Garota. Então, a gente está cumprindo aí a missão de continuar se vendo e ainda com um propósito por trás. Então, surgiu com, um quê egoísta aí da gente querer se ver sempre e hoje já é muito mais do que isso e foi sendo construído ao longo do tempo. Quando a gente começou, a gente não tinha ideia de como ia ficar um ano depois, porque a gente começou em julho do ano passado. Complementando a Aninha, acho que eu conheci ela trabalhando na Verius no ano passado e acho que tem um pouco a ver também com a nossa história com dinheiro, assim, a gente tem relações muito, assim, hoje até que parecidas, mas no passado eram muito diferentes as nossas relações com dinheiro. E a minha vontade, né, a minha contribuição com a paixão pelo Invista vem muito de como a educação financeira transformou muito a minha vida, porque eu tinha um histórico de, assim, resumindo, super enrolada com dinheiro, gastava mais do que eu ganhava, parcelava infinitamente as coisas, não investia, não poupava, eu era muito descontrolada e cheguei num ponto de endividamento que eu falei, o que tá acontecendo? Isso não, assim, não, sério, assim, foi um momento, hoje eu falo, tranquilamente sobre isso tá tudo bem, mas assim, na época foi desesperador. Então, aí comecei a ir atrás de vídeo, canal do YouTube, livro, podcast, curso, tudo que eu podia me enfiar, eu comecei a fazer. E foi quando eu percebi, eu não falo com nenhuma amiga, ou com uma namorada, ou com ninguém sobre dinheiro. Eu não sabia para quem pedir ajuda, eu não sabia se minhas amigas investiam, eu não sabia se amigas tinham as mesmas dificuldades. E foi legal porque quando eu conheci a Aninha, a gente falava sobre isso, né? Porque, enfim, a gente trabalhava com isso e a gente também escrevia um pouco sobre finanças pessoais no blog da Verius. E aí eu falei, caraca, uma mulher com quem eu falo sobre dinheiro, a gente ficou muito alinhada em relação a isso. E aí a gente quis compartilhar isso porque a gente falou, poxa, as pessoas não falam sobre dinheiro, ainda mais as mulheres que rola menos representatividade no mundo das mulheres em relação a investir, em relação a poupar, porque o estereótipo da mulher não é quem poupa, né? O estereótipo, na real, é bem diferente. E ele ainda afeta a nossa forma de consumir, a própria indústria do consumo, enfim, tudo isso incentiva demais a mulher a não poupar. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A gente adora falar, a gente adora ficar junto, a gente adora produzir conteúdo e a gente achou que fazia sentido. Então, a gente foi testar no começo para ver se tinha demanda para isso. E aí rolou. Que legal. E aí, como é que vocês veem, assim, que começar um projeto com uma outra pessoa ajudou, assim, a tirar esse projeto do papel? Nossa, esse é um tema, acho que muito bom da gente trazer. A gente não imaginava como ia ser o Invista, o que a gente ia querer fazer. Então, ao longo desse 1 ano e pouquinho que a gente fez o Invista, que a gente está fazendo, a gente já teve várias conversas de tipo, vamos entender o porquê que a gente está aqui? Qual que é a nossa prioridade? Então, no final do ano passado, no segundo semestre, até fevereiro desse ano, alguma coisa assim, a gente era meio
gente, vocês topam fazer tal coisa? Topamos. Vocês topam escrever tal texto? Topamos. A gente tava super aberta ao que convidassem a gente e fizesse sentido. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ver que não era tudo que fazia sentido pra gente. Então, ter uma outra pessoa com quem dá para conversar e entender as prioridades e saber onde que tá, o que a pessoa gosta ou não gosta de fazer, é super importante nesse momento. Acho que a gente é super complementar, eu e a Vicky, tem coisas que ela gosta mais de fazer, tem coisas que eu gosto mais de fazer, e a gente acaba se acertando. Mas para quem vai começar um projeto com uma outra pessoa, com um amigo, seja quem for, acho que é praticada a transparência mesmo. A gente teve momentos até de estresse entre a gente, mas a gente nunca falou, tudo bem, não vou conversar sobre isso. E a gente vem conversando e se ajeitando e deixando num formato que funcione para as duas. Inclusive na questão de horas que a gente vai despender para o projeto, porque nós duas trabalhamos, é full time, estamos aqui o dia inteiro trabalhando, então ou é super cedo que a gente faz, ou é no fim do dia. E a gente também tem a nossa vida pessoal, outras coisas, então achar esse equilíbrio com a outra pessoa é essencial. Eu acho que o seu ponto, Aninha, foi perfeito, porque acho que em muitos lugares, quando a gente lê como tirar o projeto do papel, como, enfim, como começar a sua iniciativa, a primeira coisa que normalmente vem à cabeça é uma coisa mais técnica, né? Tipo, como montar um plano, como implementar, com quem falar e tal. Mas eu acho que o ponto da Aninha, na real, esse é o principal se você estiver abrindo isso com alguém, né? Uma ou mais pessoas, porque no fim do dia é uma relação muito intensa, porque rolam várias coisas misturadas, né, na hora né, no dia a dia das coisas, rola expectativa, rolam prioridades diferentes, às vezes expectativas diferentes, rola o que ela falou de tempo, cada um tá no seu momento, então talvez o projeto signifique uma coisa para uma coisa para outra. Não tô falando que no nosso caso é isso, mas falando em geral para quem estiver ouvindo, é entender. E assim, isso no começo, provavelmente as pessoas não vão ter resposta. A gente não tinha ideia. Isso é construído ao longo do tempo. Então, acho que a nossa dica eu vou concordar com a Aninha, que é investir tempo no relacionamento, assim, porque às vezes a ideia do projeto pode ser incrível, o plano, acho que isso é um conteúdo acessível até, de como tirar coisa do papel, tem vídeo no YouTube, tem canal, tem curso, tem workshop, o caramba, mas em relação a como lidar com isso no dia a dia, em grupo, ou em dupla, ou enfim, isso que é a parte, acho que mais fundamental para dar certo e mais difícil ao mesmo tempo. Eu ia também trazer só mais uma dica que pra gente fez muito sentido. A gente sabia que queria falar de educação financeira para mulheres e exatamente como a gente queria fazer isso foi surgindo ao longo do tempo. A gente fez quase que um MVP, uma primeira roda em julho de 2018, e aí depois dela, só que o formato que ela foi já é completamente diferente do que ela é hoje. Antes ela tinha PowerPoint, e a gente tinha pontos fixos que a gente queria passar, e hoje já é uma coisa completamente diferente. E a gente já tem muito mais dentro da gente a questão do propósito do porquê que o Invista está ali. Porque a gente sabe que para investimento e esse conteúdo de finanças tem um monte de coisa na internet. Você consegue ir lá e aprender por conta própria e tomar as decisões sozinha. E então, por que uma roda faz sentido? Então, a gente teve que construir isso e entender que essa era a pergunta que a gente queria responder. E aí a gente falou, tá bom, então as rodas são o nosso cerne, é para isso que a gente faz o Invista. O Instagram faz parte, mas sem as rodas ele pra gente não tem sentido. E essa resposta não teria vindo na nossa primeira conversa, sem dúvida nenhuma. Então é um pouco até de humildade de deixar as coisas acontecerem e tipo, tá bom, vida, me mostra aí o que tá acontecendo, deixa eu ver qual que é meu público e quais são as demandas de verdade. Acho que é uma mistura de humildade com uma coisa para dar uma controlada na ansiedade, né? Tipo, não vai estar perfeito na primeira vez, vocês não vão ter todas as respostas na primeira vez. Permitir também dar tempo ao tempo, né? Para ver o que... Beleza, no nosso caso, o nosso principal produto são as rodas. Então, fazer a primeira, o que a gente aprendeu com ela? O que foi legal, o que não foi? Fazer uma outra. Putz, essa aqui foi melhor. O que a gente fez diferente? E se permitir aprendendo ao longo do processo. Não achar que você tem que ter um canvas ou, sei lá, o planejamento perfeito logo na primeira vez. A gente aprendeu muito mais
acertando e errando no meio do caminho. Errando não, né? Mas enfim, com o que foi melhor ou não ao longo do caminho, do que, assim, parando e pensando na teoria, ou enfim, planejando tudo, sabe? Até entrando já em um mini conceito de investimento, a gente fala muito disso, que quando a gente faz um planejamento financeiro e desenha um caminho para o nosso dinheiro, a única certeza que a gente tem é que esse planejamento vai mudar. E entender isso quando tá tirando um projeto do papel tem, tipo, suas relações também. Claro. Total. E hoje eu acho que algumas pessoas até acabam conhecendo o projeto pelo Instagram, mas ele então começou com essa roda de conversa, não é? Perfeito. Sim. Legal. Vocês lembram como é que foi a primeira roda de conversa? Como foi tirado do papel a primeira roda de conversa? O que vocês tinham medo antes? Se rolava um pouco de síndrome do impostor? Se rolava um pouco de quem é a gente para falar sobre investimento, sobre finanças? O que as pessoas vão perguntar? Como é que foi um pouco desse planejamento, assim, para quem até está pensando em organizar uma roda para conversar sobre algum assunto? Ou Que fazer massa. um meetup também, como é que foi esse processo para vocês? Acho que, não sei você, Aninha, mas eu lembro como se fosse ontem a primeira roda. Você deve lembrar Eu também. também. Foi Ai, que marcou mágico. muito. Tava chovendo Ai, Tá lembro como chovendo se fosse muito. ontem. É sério. Tava chovendo demais. Um dos meus maiores receios era que ninguém fosse. Exato. Porque E era tipo numa faculdade em período de férias. Nossa, foi tipo quase sempre tudo chove, né? errado. Sempre que a gente tinha uma ideia do papel, quase sempre chove. Muito engraçado. Tem uma estatística, eu acho. A gente criou um evento no Facebook. Foi assim, a gente não sabia, a gente queria pilotar, porque a princípio o Invista ele ia ser mais focado em universitárias. E aí a gente pensou, puta, um lugar mais prático é onde a gente estudou, porque a gente conhece mais gente. Só que a Aninha estudou na Unicamp, em Campinas, e eu estudei em São Paulo, na USP. Daí eu falei, putz, aqui é mais perto, acho que é mais prático pra gente começar, então a gente testou primeiro na USP. Você já estava aqui em São Paulo, então? Sim, a gente legal. trabalhava em São Paulo. A Aninha já estava em São Paulo há bastante tempo. E aí, tem um grupo feminino, um coletivo feminista na faculdade, eu mandei lá no grupo, como quem não quer nada, mandei, gente, se a gente fizesse uma roda de conversa sobre dinheiro, vocês se interessariam? E eu achei que, assim, 5 meninas iam comentar, legal, putz, eu tenho interesse. Mas, não lembro, eram o quê? Tipo, 120 comentários. Foram muitas pessoas que comentaram. E a gente falou, puta merda, não acredito. Caramba, virou uma oportunidade ali, então. Aí a gente falou, da hora, vamos fazer, a gente criou um eventinho no Facebook, super simples, e postou no grupo, falou, da hora, então a gente marcou essa data aqui, vamos ver quem aparece. E a gente tava meio receosa, né, porque era período de férias, choveu, era uma segunda noite, assim, era um dia que você normalmente não gostaria de estar na faculdade, no frio, você ia querer estar em casa vendo Netflix nas férias, assim. Tipo, o dia perfeito pra flopar o evento. E, eu de verdade não sei o que teria acontecido se não tivesse sido ninguém aquele dia. Caraca, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? Não. Sério? Vai ser mais uma vez um encontro de vocês pra conversar. Mas tipo, será que a gente teria alinhado? Talvez. Existe a possibilidade. Talvez a gente tivesse ido por um caminho de ficar fazendo conteúdo no Instagram, ou tipo, alguma coisa que mais tradicional do que já é mais do mesmo, sabe? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, agora eu fiquei com um pouco de receio, mas enfim, ainda bem, foi um monte de gente. E aí, então isso já foi uma coisa que foi um sinal bom pra gente, de tipo, olha, a demanda, não só existe a demanda em quantidade, mas também é uma coisa que as pessoas estão dispostas a, tipo, sair da zona de conforto delas pra participar, porque elas querem falar sobre isso. Então, isso já marcou a gente. Eu vou, pra Aninha complementar com as percepções dela, só vou falar 2 coisas que me marcaram muito aquele dia. Uma foi que... você perguntou do síndrome de impostor. Foi uma das coisas que me marcou, porque a gente foi muito com uma postura de que a gente não é dona da verdade, a gente queria muito fomentar a conversa e não ir lá dar uma palestra. Tanto é que a gente sempre faz literalmente em formato de roda, e hoje a gente nem usa mais PowerPoint por causa disso. Naquele dia a gente usou porque a gente não tinha ideia de como fazer, mas a gente foi muito com uma postura de, olha, eu já cometi erros, eu já fiz isso com dinheiro, quais são as lições que eu tive, alguém já passou por isso, quais são as dificuldades de vocês, e desmitificar isso de que você tem que ser
certificado, engravatado e ter 40 anos para poder falar, para poder ter, sabe, o direito de falar sobre dinheiro. Claro, claro. A gente foi muito com essa postura de que, meu, dinheiro são as nossas escolhas do dia a dia. É eu escolher se eu vou comer em casa ou fora, é escolher se eu vou de Uber ou de metrô. Falar de dinheiro é falar do nosso dia a dia. Então a gente foi com essa pegada, sabe? Não de tipo, eu vim aqui dar uma palestra sobre renda variável e fundos, multimercado. Tipo, não foi isso. Então acho que isso foi uma coisa que marcou. E a segunda coisa foi quando a gente percebeu que fez sentido ser só para mulheres. Quer contar essa história, Aninha? Conto. Na verdade, esse era um medo nosso, né? Uhum. Porque a gente falou, beleza, a gente entende dentro do nosso mundo de duas pessoas que faz sentido falar só com mulheres, porque a relação histórica do dinheiro entre mulheres e homens é diferente. Tipo, até fazendo um mini recorte, as mulheres passaram a poder ter CPF no Brasil a partir da década de 60. Isso significa que só na década de 60 as mulheres puderam ter uma conta no banco no nome delas. E não significa que só porque foi permitido, todas as mulheres saindo abrindo conta no banco e tipo, vamos cuidar do nosso dinheiro agora. Então a gente tem que quebrar barreiras que para o homem sempre foi muito natural. Claro, claro. Então a gente tinha esse receio, porque quando você traz esse assunto do feminismo e o porquê dessa bandeira, a gente sabe que tem gente que não acredita, que é contra, que vai falar que não faz sentido, e a gente já teve experiências que ouvimos coisas nessa linha, mas, de novo, na primeira roda, a gente falou, putz, será que elas vão reagir bem? Será que vai fazer sentido para elas? E no final da roda, a gente, como era a nossa primeira, a gente perguntou para elas, vocês acham que fez sentido estar só entre a gente? Ou vocês estariam tranquilas se tivessem homens também? E todas elas falaram, tipo, eu não teria falado tal coisa. Teve um caso de uma menina que, tipo, tinha acabado de aceitar um trabalho e ela não sabia o salário dela. Ela falou, tipo, meu, se tivesse um cara aqui, eu jamais teria... eu jamais teria me aberto e contado essa história e pedido ajuda para vocês do que eu posso fazer ainda. Então, faz sentido, sim, ser entre mulheres. E acho que também, Eric, entre a nossa primeira roda e como ela é hoje, a gente foi aprendendo demais, sabe? A gente queria fazer essa pegada de roda de conversa, mas a gente levou um PowerPoint, sabe? E, tipo, só de levar um PowerPoint já coloca a gente num palco imaginário na cabeça das pessoas. E a gente depois entendeu que isso não fazia sentido pra gente. Mas, então, é um pouco entender qual que é o tom que vocês querem passar nas rodas que vocês forem criar, se vocês só querem fomentar a conversa. Porque hoje, o nosso grande objetivo é realmente plantar essa semente na cabeça de todas as meninas que já passaram por uma roda nossa. É do tipo, a gente tá falando sobre isso aqui, a gente tá mediando a conversa, mas vocês conseguem fazer essas conversas sem a gente estar aqui. Então, façam. A gente vai estar aqui para ajudar? Vai. Mas... a gente quer empoderar todo mundo mesmo. Legal. E o que veio antes? Veio o Instagram ou veio as rodas, assim? Como é que foi? As rodas. As rodas. O Instagram começou em dezembro do ano passado e a primeira roda foi em julho do ano passado. E aí, o que foi? Tipo, uma coisa foi alimentando a outra, assim? Por exemplo, vocês iam coletando dos conteúdos que rolavam nas rodas, vocês iam alimentando também o Instagram, e das coisas que surgiam no Instagram, vocês alimentavam a roda? Vocês tinham essa... Com certeza. Com certeza, a gente posta foto de todas as rodas que a gente faz para mostrar que sim, temos mulheres diferentes de diversos lugares falando sobre dinheiro e que é super possível. E muitos dos aprendizados que a gente já teve nas rodas, a gente transformou em posts. Uhum. Isso não tem dúvida. Muita coisa do que tá lá a gente viu em roda. Sim. E acho que uma coisa legal de mostrar as rodas no nosso Instagram é que gera aquela... uma das coisas que a gente tem, pelo menos tem a intenção de gerar aquela sensação de, olha, tem várias mulheres investindo, ou tem várias mulheres falando sobre dinheiro, então é representatividade, sabe? Então, a gente não quer que esse Instagram seja uma foto nossa falando do que é certo, o que é errado, a gente quer mostrar que existem muitas experiências diferentes, existem pessoas com prioridades muito diferentes, então se um quer comprar uma casa e o outro quer morar de aluguel, às vezes não tem certo e errado, sabe? São prioridades diferentes, são histórias diferentes, rendas diferentes. Então, é isso que a gente quer trazer. A gente quer que as pessoas, que as mulheres consigam olhar e se identificar com
com diversas possibilidades e para elas também não ficarem se julgando, sabe? Porque acho que muitas vezes no mundo do, né, falando de dinheiro, investimento ou finanças pessoais, rola sempre muita culpa. Rola sempre muito, puta, eu devia ter feito isso antes. Ou, ai, se eu tivesse começado quando eu era mais nova. Ou, ai, agora até eu sair da minha dívida. Ou, ai, como é que eu vou fazer? Mas, assim, cada uma tá em um Ou momento. até em pequenos hábitos, né? Tipo, putz, eu gosto de comprar minha blusinha, mas ficam falando que eu não posso comprar minha blusinha, então você tá fazendo uma coisa que você gosta, mas porque os outros falam que, tipo, é ruim, você fica com esse peso na consciência. Então, e aí vem a sensação de, se eu vou ter que parar de fazer isso, então eu nunca vou conseguir me organizar financeiramente. Acho que só trazendo uma história aqui pra gente foi, acho que o mais marcante que rolou no Instagram até hoje, quando a gente fez 1 ano, a gente sorteou uma roda no Facebook não, no Instagram, entre as meninas que estavam ali, tipo, quem ganhasse a gente ia organizar uma roda com as amigas, então a gente ia juntar e ia conversar. E aí, uma menina queria muito ter ganho e ela não ganhou, e aí ela mesma fez a roda do Invista dela, ela marcou e falou, não consegui ganhar e eu fiz a minha roda do Invista aqui com as minhas amigas, não sei o quê, e a gente ficou, meu Deus, é tipo, é isso, sabe? Porque se a gente for pensar, fazer rodas nunca vai ser escalável, estando nós duas. E como que a gente vai fazer com que mais mulheres falem sobre isso e façam rodas? É com isso, é despertando essa vontade e fazendo com que elas mesmas façam as suas rodas. Então, acho que tem muito disso de representar mesmo, de estar ali e falar, tipo, se elas conseguem, eu também consigo. E aí começou o modelo de franquia do Invista como uma Garota. E aí, papo pro próximo podcast. Brincadeira. Não, começou como transformar seu projeto em franquia. Que legal. E vamos lá, acho que vai ser uma coisa legal, assim, eu já fiz alguns projetos, assim, de falar sobre design dentro de escolas também, para resolver, solucionar problemas. E aí, sempre vinha a pessoa perguntar assim, nossa, eu quero fazer um desses eventos, quero organizar. Tem alguma dica, alguma coisa? Tinha por exemplo, algum direcionamento, algum assim, nossa, dá uma lida nisso aqui? Ou era quando, por exemplo, surgiu essa mulher que gostaria de fazer esse evento baseado no de vocês, assim? Ela tinha alguma coisa para se basear, ou ela já tinha ido ou ela foi não, vou fazer na minha cabeça e vou ver como vai ser. Como foi tanto para ela, mas como foi isso para vocês também receber isso? Eu acho que, na verdade, você fez uma provocação muito interessante pra gente. A gente nunca pensou numa, tipo, vamos fazer uma mini cartilha, um mini guia, se você quiser fazer a sua roda do Invista, que pode ser algo interessante da gente pôr no nosso planejamento pro ano que vem. Acho que faz total sentido. Obrigada, Eric, por essa dica. Mas no caso dela, ela só postou a foto, tipo, eu fiz e tá aqui, eu e minhas amigas falando sobre dinheiro. Pelo que deu pra sentir do perfil dela, ela já era é uma mulher que entende. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas rodas. Sempre tem alguém na roda que poderia estar mediando aquela roda, porque já tem uma relação boa, já passou por uma dificuldade e conseguiu superar, já investe, tem uma didática boa. Então, tipo, é mostrar para elas mesmas que às vezes a pessoa que vai ajudá-las tá, tipo, é sua melhor amiga, sabe? É a pessoa que trabalha do seu lado todos os dias. Nossa, então, isso é sempre um momento muito emocionante da roda, né, Ninha? Quando a gente vê as outras amigas olhando e falando, caramba, não sabia que você era investidora, ou nossa, não sabia que você era controlada, nossa, me ajuda. Porque aí a gente fala, beleza, abrimos uma janela, abrimos um espaço aqui dentro e agora a informação vai começar a fluir mais, sabe? Porque elas já vão conseguir saber quem vai, enfim, para quem pedir ajuda, já tem... Acho que furamos a bolha do tabu. Então agora vai fluir mais, sabe? Acho que isso é muito legal. Que ótimo. Então vamos lá. Então acho que falando sobre o projeto, então fiz um resuminho aqui, que era tipo buscar um tema, interesse, algo em comum, e é legal quando tem mais um parceiro, uma parceira, para que juntos comecem a pensar sobre esse tema, sobre esse propósito também, e é algo que vocês vão descobrindo com o tempo também, né? Eu achei legal que vocês buscaram parcerias também na faculdade, né? Vocês foram falar com um grupo na faculdade, não é isso? Foi. Quando a gente começou o Invista, a gente tinha muito uma ideia de que, tipo, a gente ainda tem essa ideia, na verdade, de quanto antes você começar a se preocupar isso, melhor para o seu eu futuro e para sua vida financeira lá na frente. Então a gente falou, putz, por que não falar quando as meninas vão ter o primeiro salário delas? E a gente falou, acho que a gente tem que entrar nas faculdades e conversar nas faculdades. E o que acabou acontecendo a gente ama fazer roda em faculdade, mas a gente tem uma certa dificuldade hoje porque a gente já está fora desse mundo faz um tempo.
Então é um pouco mais difícil para a gente entrar. Mas o que acabou acontecendo é que empresas acabaram convidando a gente para fazer a roda com as mulheres funcionárias das empresas. E aí, meio que o público, como a gente está em área de tecnologia, muita startup, e acaba sendo um público mais jovem também. Então, acabou sendo o começo de carreira de muita gente. Isso é outra coisa que foi mudando ao longo do tempo. Então, a gente foi aprendendo e entendendo o que funcionava. E até nessa questão, a gente acabou percebendo que quem absorve mais os conteúdos das rodas são as meninas que já têm o próprio salário. Então, muitas vezes a gente ia nas faculdades e elas ainda não estavam trabalhando. Então, a sensação de preciso olhar para isso com mais carinho era um pouco menor do que quando a gente ia nas empresas. Mas a gente ama fazer os dois tipos de roda. E na faculdade, eu concordo com a Ning, a gente ainda concorda que quanto mais cedo melhor, não é esse o ponto, mas muitas vezes elas ainda moram com os pais, a maioria. Então isso também faz a questão do dinheiro não ser tanto uma sensação de, nossa, eu tenho que aprender a me virar, porque, sei lá, às vezes o salário não vai todo no mês, porque você não tem tantas contas, você não tem contas para pagar, ou porque se precisar qualquer coisa, tem os pais ali para apoiar. Então, também as pessoas que já saíram desse contexto, que estão no mercado de trabalho há um pouco mais de tempo, são pessoas que normalmente já, não necessariamente cometeram algum erro, não gosto de usar a palavra erro, mas, tipo, são pessoas que já sentiram na pele a necessidade e a dificuldade de gastar menos do que ganha, ou de, enfim, investir. Então, essas pessoas acabam não só vendo mais valor, mas entendendo melhor também as coisas. Então, foi mudando ao longo do tempo. Acho que eu já vi uma coisa parecida com essa naqueles cursos de empreendedorismo, sabe? Que a pessoa faz cursos sobre empreendedorismo, aí quando começa a empreender mesmo, começa a fazer um projeto, um negócio, começa a ver que, tipo, nossa, mas isso não aconteceu lá no curso. Não, mas isso não aconteceu antes, e agora? O que eu faço com isso agora? Então, começa a surgir um monte de coisa. A analogia é perfeita. Né? Mas eu acho legal também quando a pessoa já tem um conhecimento prévio, né? Então eu achei super legal que vocês já viram o primeiro público que estava precisando mesmo, estava necessitando desse conteúdo, e que era algo que já iam se preparar. Então provavelmente quando elas já chegassem, recebessem, por exemplo, o primeiro salário, já teriam um conhecimento, e novas coisas iam surgir, novas dúvidas, mas já teriam uma base, né? Um conhecimento, né? Total. A gente quis plantar uma sementinha ali, nem que seja do tipo, gaste menos do que você ganha e o resto vai surgindo. Ah, legal, que ótimo. Bom, vamos lá. Então, passando para um próximo tópico aqui, eu postei lá no Instagram, o @FaleComH, para as pessoas mandarem algumas dúvidas sobre investimento, tá? E aí eu recebi algumas perguntas bem legais, e agora a gente vai entrar um pouco nesses tópicos, então, sobre investimento. E a primeira pergunta que eu trouxe de lá é da @Deni Souza, que ela perguntou assim: o que é investimento, por onde começar? Por onde é que começa a falar ou pesquisar, perguntar sobre isso? Eu acho que, me complementa se você discordar, ou enfim, mas o que para mim, acho que o principal resumo de o que é investir é você abrir mão de usar o seu dinheiro hoje, ou para guardá-lo, enfim, em algum lugar, mas para emprestar para alguém fazer uso desse dinheiro. E essa pessoa vai te remunerar por você ter feito esse empréstimo para ela. Tem uma frase que a gente ama, que é: quem não entende de juros, deve. Quem entende, recebe. Então, nesse caso, é como você inverter essa ponta. Se você está numa dívida, se você está enrolado no cartão, você está pagando juros. Se você está investindo, você está recebendo juros, porque esse foi o contrário, né? Numa dívida, alguém teve que deixar de usar esse dinheiro para te emprestar. Quando você investe, você deixou de usar o dinheiro e emprestou para alguém. Então, vou dar um exemplo mais simples possível, que é a poupança. Você está emprestando seu dinheiro para o banco, porque ele está usando seu dinheiro para fazer outras coisas, para emprestar para outras pessoas, e depois ele te remunera por isso. Ele fala: olha, obrigada, Vitória, por não ter usado esse dinheiro agora, então vou te dar um prêmio por isso, que é a sua rentabilidade, são os juros. Então, qualquer investimento, de alguma forma, vai ter essa estrutura. O que eu queria também trazer, quando a gente pensa em investir, vem muito uma pergunta do tipo: tá, mas por que eu deveria me preocupar com o investimento? E acho que a principal coisa é, como a Vicky falou, você tá decidindo não usar seu dinheiro hoje para usar em algum momento no futuro. E se eu tô deixando de usar meu dinheiro hoje para usar ele em outro momento, eu quero poder continuar comprando pelo menos as mesmas coisas que eu conseguia comprar. Então, a gente entra num conceito de inflação.
Então, o valor das coisas no tempo vai mudando, e quando a gente investe, a gente quer pelo menos manter esse poder de compra. E quando a gente pensa em 20, 30 anos, isso se torna super relevante no quanto os preços das coisas podem mudar. É só a gente pegar aqueles folders de supermercado de tipo 1999, 1998, você vai falar, nossa, as coisas eram muito baratas. Então é tipo, poder continuar comprando as mesmas coisas que você comprava em 98, hoje, ou de hoje para daqui, tipo, 2030, 2040. Então, acho que esse é um ponto também legal de trazer de por que investir. E aí, por onde começar, a gente gosta sempre de falar de uma reserva que ela é uma boa reserva para ser montada primeiro, mas também pelas características de investimento que você vai ter nela, ela é uma boa porta de entrada, porque ela não vai ter muito dor no estômago de oscilação para baixo, porque não é o objetivo dela, que é a reserva de emergência / oportunidade, que é aquela grana que, tipo, uma analogia bem simples é tipo, se você ficasse sem dinheiro, você ia pedir a grana emprestada pro seu pai, pro seu amigo, pra sua amiga, e tipo, na verdade, se você tem essa reserva, você pode pegar essa grana emprestada de você mesmo. Então é você ser seu próprio colchão, seja para coisas boas ou para coisas ruins, do tipo, puta, bati meu carro, preciso acionar o seguro, ou simplesmente quero mudar de carreira, quero ficar um tempo sem trabalhar, quero fazer um curso para me especializar. Então, essa é a primeira reserva que acho que é uma boa para começar. Ok, tem essa primeira pergunta. A segunda pergunta é de uma pessoa que eu não tenho muito carinho, que no caso é a Liliane Fogaça, que é minha mãe. E ela perguntou... Ai, que fofa! Ela perguntou, vamos lá, onde é que eu coloco o meu dinheiro? Deixo em poupança, coloco em ações, o que eu faço com isso? Se ela não sabe por onde, pelo que eu entendi, ela não investe. Então, eu acho que cai, né, me corrija se eu estiver errada, Eric, mas pelo que eu entendi, se ela não investe, por onde começar é onde a Aninha acabou de falar, porque é a primeira reserva, e aí depois ir entendendo para que ela vai continuar investindo. Então, tendo essa primeira reserva garantida, entender para que ela vai usar esse dinheiro, porque onde investir depende muito de para que é e para quando é. Bom, já que ela mencionou ações para reserva de emergência de jeito nenhum, porque isso oscila muito, e aí o que vem depois depende tanto do quando ela vai usar o dinheiro e depende do perfil dela, porque tem gente que mesmo que o dinheiro seja para daqui a 60 anos, que teoricamente é um dinheiro que pode ter oscilação, que pode ser em ações, por exemplo, e tal, tem gente que não quer. E essa pessoa não é obrigada, porque o mais importante é você dormir tranquilo no fim do dia. Então, aí tem que entender também o quanto que ela se sente à vontade com cada tipo de investimento. Não sei, a gente pode até entrar em detalhes de tipos de investimento, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. E acho que, para quem já tem uma reserva de emergência ou já começou, a gente sempre dá a dica de entender para que você está guardando esse dinheiro. Então, eu estou guardando esse dinheiro para minha reserva de aposentadoria, ou estou guardando esse dinheiro para minha viagem no carnaval, ou estou guardando esse dinheiro para, não sei, para o que vocês quiserem. Então, é entender para que é esse dinheiro, porque fica mais fácil encontrar qual investimento atrelar, porque você sabe o prazo, quanto você precisa, e quanto que você consegue guardar por mês, e aí você consegue atrelar uma coisa a outra. Legal, eu gosto dessa pergunta até porque a gente fala com gerações diferentes, né? A gente até como comunicador, como organizador de evento e várias outras coisas assim, a gente sempre lida muito com gerações, né? E essas gerações às vezes não, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um patrimônio, eu não preciso ter minhas coisas, Deus livre, eu não sair do aluguel para conseguir ter minha casa própria, enfim, são gerações e visões diferentes, e às vezes estar numa poupança, estar num banco mais, tipo, que pareça mais seguro, tipo, tem essa figura do banco, o banco, você pode confiar no banco, tem até um negócio, tipo, Mary Poppins lá, que você vai investir no banco, vem com a gente e tal, e tem essa visão, né, de, mas o que eu tenho todo esse dinheiro na poupança, e quando eu, por exemplo, eu ando aqui na Faria Lima, eu ando aqui por perto, aqui de São Paulo, sempre tem um outdoor de, vem aqui pro PagSeguro, rende mais que a poupança, vem aqui para o Nubank, rende mais que a poupança. Todo mundo está dizendo assim, tira esse dinheiro da poupança e traga para nós. Qual é a visão de vocês sobre isso? A poupança, ela tem uma visão histórica no Brasil super antiga e que está quase que no inconsciente coletivo das pessoas, que, tipo, guardar dinheiro tem um deparo ali igual poupança. E acho que, assim, a parte técnica de onde investir, qual tipo de investimento fazer, é a parte mais fácil de todas. Realmente, a poupança não tem a melhor rentabilidade que a gente poderia ter com o mesmo nível de risco, ou seja, com o mesmo nível de oscilação, eu poderia estar num investimento que rende mais.
Mas, se você está na poupança hoje, guarda todos os meses na poupança, saiba que você já fez o mais difícil, que é conseguir ter esse hábito. Então, se você já guarda dinheiro na poupança, a minha dica é, experimente em outro lugar. Não precisa ir, tipo, pegar todo o dinheiro, toda a reserva que você já fez e falar, putz, eu não sei como que é o outro e vou ter que mudar tudo de uma vez. Não vai. Experimenta, faz uma comparação. Quase que uma corridinha de rentabilidade, sabe? Coloca R$100 no mesmo dia na poupança, R$100 em outro investimento, vê qual rende mais. Vê o que você fica confortável ou não. E aí vai fazendo a transição aos poucos. Então, existe sim uma demonização da poupança, mas a gente é muito da linha que nada é 100% desse jeito ou deveria ser só desse jeito. Então, entender que quem está na poupança também já fez uma reserva e já fez muita coisa. Então, é só ir fazendo essa mudança aos poucos, porque sim, ela não é o melhor investimento em questão de retorno e de quanto que você vai render em cima do seu dinheiro. E aí, tinha umas perguntas aqui, como, por exemplo, o Renato Araújo, que mandou, milionário aos 30, como faz? Polêmica. Uma de Betina, né? Mas também me parece coisa assim, tipo, por exemplo, eu tenho dúvidas assim também de planejamento e ações, assim, o que vocês já viram, tem de dicas para começar um planejamento para ter um objetivo, assim, colocar tudo no Excel, fazer no caderninho, por onde começa? Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque a gente já... A nossa, assim, respondendo em uma frase, não tem certo e errado, depende do que funciona para você. Agora, elaborando um pouco mais, a gente já percebeu isso demais nas rodas, que tem gente que ama Excel, tem gente que odeia Excel, tem gente que gosta de pôr no papel, tem gente que gosta de anotar no aplicativo de notas do celular, tem gente que faz um planejamento que vai até... Como é que chama aquele Trello, aquela plataforma? Tem gente que faz um Trello para as coisas da própria vida. Enfim, tem de tudo. E aqui, quem somos nós para falar o jeito certo ou errado? Mas eu acho que a única coisa comum, tem gente que usa aplicativo, e a única coisa que acho que permeia todas elas é que para você conseguir se planejar, o ponto de partida é o mesmo, que é refletir sobre o que é prioridade para você, o que não é, porque é mais fácil priorizar do que despriorizar. E, na real, despriorizar é o que faz diferença na sua vida, e não só com o seu dinheiro, mas com o seu tempo, do trabalho, porque todo mundo, se for fazer tudo o que precisa fazer no trabalho, não vai dormir nunca. Então, sempre tem que aprender a despriorizar, e isso é muito bom. Isso foi um aprendizado que veio numa roda, que a gente estava falando sobre isso, e uma menina falou, legal é que depois que você desprioriza, vamos supor, eu despriorizei comer fora, sei lá. Ela falou que depois que você desprioriza, você não é mais passiva e fala, não tenho dinheiro para isso, ou putz, não posso. Você vai para uma posição ativa de não, isso não é prioridade para mim, vamos fazer outra coisa, vamos comer em casa, porque aí você está decidindo não ir, porque você está decidindo usar esse dinheiro com outra coisa que é mais importante para você, e esse autoconhecimento, isso é o que faz muito mais diferença no seu dia a dia, porque ele afeta as suas escolhas. Então, às vezes a pessoa tem um super planejamento, mas ela não se conhece, ela não refletiu sobre o que faz sentido para ela no dia a dia, quais são as trocas que ela tem que fazer. Então, isso tem, assim, minha opinião é que isso tem muito mais força do que necessariamente um plano. Mas aí, enfim, eu amo planos, virginiana que sou, eu amo, então recomendo, mas assim, não necessariamente um planejamento, entre aspas, perfeito é o que você precisa para conseguir se organizar. Mas é a minha percepção. Eu concordo plenamente. Acho que então, para a gente finalizar todo o nosso papo, eu estava no almoço agora esses tempos com os colegas aqui de trabalho, e a Fê Obregon trouxe um assunto que eu achei bem legal, que era investimento sobre coisas que a gente tem também. Então, por exemplo, eu acho que até inclusive ela falou com você, Ninha, sobre roupas. Então, por exemplo, ela não tinha todo esse costume muito de juntar dinheiro, pensar em finanças e tudo mais, mas ela adorava investir em roupa, vestir, né, tipo, comprar roupas, e aí depois ela percebeu que ela tinha uma oportunidade de vender essas roupas para outras pessoas também. Como é que vocês veem essa relação então de investimento quando não estamos falando de dinheiro, e sim de coisas assim que pode descobrir até o próprio negócio também? Assim, se alguém do mercado financeiro tradicional estiver me ouvindo, vai querer me bater. O mercado fica querendo colocar na cabeça das pessoas que investimento é só a aplicação financeira que você faz no banco, e a gente sabe que a vida real não é assim. Então, acho que conseguir colocar tudo no mesmo bolo
E entender que sim, tem gente que faz dinheiro de outras formas que não sejam com aplicação financeira e que para talvez a aplicação financeira conseguir ser mais popular e, tipo, tá mais dentro da vida das outras pessoas, a gente tem que fazer com que elas se aproximem do que elas já fazem. Então, eu, Aninha, não vou demonizar a Fê que compra roupa e consegue vender mais caro depois, porque, tipo, ela tá conseguindo uma grana ali, entendeu? Se é o jeito que ela gosta, se é o jeito que ela sabe, se é o jeito que ela faz, tipo aquela série A Girl Boss, né? Ela que fazia isso, é tipo a Fê, elas são muito parecidas. E eu sei de histórias de pessoas que fazem outras coisas também, então, se faz sentido na vida das pessoas, beleza. A minha dica é tentar fazer um pouquinho de cada. Se ela faz as roupas, por que não, depois que o dinheiro chegou, pegar uma partezinha dele e colocar numa aplicação financeira também. É um pouco trazer outras opções além do que as pessoas já estão fazendo. Mas posso fazer não é um contraponto, acho que é complementar, porque é em relação a outro cenário. Nesse caso, se ela conseguir ganhar dinheiro com isso, eu acho ótimo, concordo total com a Aninha, mas eu queria dar um alerta, barra puxão de orelha, quando as pessoas gastam com um monte de coisa e falam que estão investindo em. Então, tipo, eu investi nesse creme pro rosto porque não sei o quê. Investi nessa roupa. Ou quando a gente vai na loja, acho que isso é o que mais acontece. Na loja, os vendedores agora não falam que é um produto, é sempre um investimento, né? Então, não, mas essa jaqueta aqui é um investimento. Ela dura X. Não, mas isso aqui é um investimento porque a qualidade, não sei o quê. Gente, nem sempre é um investimento, então acho que é só um alerta de, assim, é uma forma da gente se enganar, porque a gente adora se enganar, né? Porque daí a gente não se sente tão culpado. Então, meu ponto acho que é não se enganar nessas horas. Boa. Que ótimo, gente. Então, gostaria muito de agradecer o papo, foi muito divertido. Saio daqui aprendendo um monte também. Que bom. E eu queria... Acho que palavras finais de vocês, assim, tipo, como é que vocês estão saindo também, onde é que as pessoas acham vocês, projetos de vocês, falem um pouquinho só pra gente finalizar, então. Nós somos do Invista Como Uma Garota, em todas as redes a gente é Invista Como Uma Garota, o nosso e-mail só que é oi@invistacomomagarota.com. Sigam a gente, se quiser que a gente faça uma roda, a gente marca uma roda e falem de dinheiro com as pessoas que vocês estão próximas. A gente fala muito disso de... Você que já investe, você que já sabe fazer alguma coisa, quem que vai ser a próxima pessoa que você vai trazer para esse mundo com você? Não guarda esse conhecimento só para vocês e vamos falar sobre isso. Concordo em gênero, número e grau. Acho que é isso. E de falar de investimento e de dinheiro com outras pessoas, eu só vou adicionar mais uma coisa, que é fale sobre isso no seu relacionamento amoroso, se você tiver porque isso impacta demais como a gente gasta dinheiro no dia a dia. Então... Boa. Gaste menos do que você ganha e fale sobre dinheiro com as pessoas que influenciam o seu dia a dia. Acho que é isso. Perfeito. Então, pessoal, esse foi mais um episódio então do nosso O Mundo Mudou. Agradeço muito a participação de vocês e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, Eric. Obrigada. Obrigada.